Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá! Que bom ter vocês com a gente, em nome do afroeduca.com. Aqui no Afroeduca a gente busca transformar histórias, né? Histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, pulsante. Cada conversa nossa, muitas vezes ela parte das canções, dos materiais lá do nosso canal Afroeduca Sound. A ideia é trazer reflexão, contexto, caminhos pedagógicos também. E hoje o nosso papo é sobre uma figura, assim, muito emblemática, mas que às vezes fica meio invisível, né? O Corneteiro Lopes e o papel dele na independência da Bahia, o 2 de julho. A gente tem aqui algumas informações sobre a vida dele, sabe? O contexto histórico das lutas lá na Bahia. E tem também uma canção super bacana do Afroeduca, O Sopro do 2 de Julho, que vem até com notas didáticas para ajudar a entender. Então a missão hoje é descobrir um pouco mais. Quem foi esse jovem? Qual a força desse gesto dele naquele dia tão importante? Vamos começar por aí, né? Quem era, afinal, o Corneteiro Lopes? Olha, pelo que se sabe, o nome dele era Luiz Lopes. Ele nasceu em Salvador, provavelmente ali no comecinho do século XIX. E a origem dele era humilde, sabe? Um rapaz mestiço. E o que impressiona é que ele se envolveu nessas lutas pela independência muito cedo, tipo com 13, 14 anos. A história dele se manteve viva mais pela tradição oral, né? Pelo boca a boca. E é fascinante pensar nisso, né? Primeiro, o papel do corneteiro naquela época. A corneta não era só música, era comunicação militar essencial. Era como eles davam comandos, alertas. Imagina no meio da batalha, né? O som da corneta era vital. E o cenário na Bahia, nossa, era de tensão máxima. Mesmo depois que Dom Pedro I proclamou a independência lá no Rio, as tropas portuguesas não largaram o osso em Salvador. Aí a luta pegou fogo no recôncavo baiano com uma participação popular assim gigantesca. Camponeses, negros libertos, mulheres e jovens como o próprio Lopes que você falou. Essa origem humilde dele é chave para entender o significado do que veio depois. Exatamente. E aí vem um momento crucial, né? O dia 2 de julho de 1823. Foi o dia da virada mesmo. Depois de meses de cerco, de muita luta, as tropas portuguesas finalmente foram embora de Salvador, bateram em retirada, e a honra, a tarefa de anunciar essa vitória, de tocar corneta para a cidade ouvir que a liberdade tinha chegado, coube a ele. A esse menino, o Luiz Lopes. Dá para imaginar a cena. O peso daquele momento, o som daquela corneta ecoando. Nossa, sem dúvida. E esse gesto, sabe? O toque da corneta por aquele rapaz é carregado de um simbolismo enorme. Ele acaba representando a vitória que veio do povo, né? Das camadas mais simples, da juventude que estava ali na linha de frente. É um contraste muito forte com a história que a gente geralmente aprende focada nos generais, nos nomes pomposos, no imperador. O Lopes vira, assim, a cara dos heróis anônimos dessa guerra. É por isso que ele permanece tão vivo no imaginário baiano, sabe? Especialmente nas festas do 2 de julho, nos desfiles. É verdade. E essa força popular, essa representatividade, inspirou diretamente a canção do Afroeduca, O Sopro do 2 de Julho. A letra pega muito bem essa essência. Tem uns versos que eu acho marcantes, tipo: era menino mais valente no olhar. Fala dessa coragem dele, né? Mesmo tão novo. Outro, fez do sopro sua forma de guerrear. Mostra a corneta como a arma simbólica dele, né? E destaca que ele era sem medalha, sem farda bordada. Quer dizer, ele era um de nós, né? Um representante do povo anônimo. E eu acho muito potente a linha "fez da liberdade o seu axé". Conecta a luta toda com a energia vital, com a cultura da Bahia, né? Uhum. E isso puxa um ponto bem importante que as notas didáticas da música exploram.
O poder da música como ferramenta pedagógica, para ensinar história. Uma canção, ela consegue dar vida, né? Ela humaniza esses personagens de um jeito que, às vezes, só o texto não consegue. Tem um potencial imenso para conectar os estudantes com essa história de um jeito mais vivo, sabe? As sugestões de atividades que tem lá, tipo trabalhar com fanfarra escolar, criar quadrinhos, que, aliás, se conectam com habilidades da BNCC, né? De valorizar a participação popular, entender a música como documento histórico. Tudo isso reforça essa ideia de a história é feita por muita gente, não só por aqueles nomes que estão sempre nos livros. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que o Corneteiro Lopes não é só um personagem. Ele é um símbolo, né? Um símbolo muito forte da força do povo, da participação popular na construção da independência da Bahia. O gesto dele, mesmo sendo simbólico, o toque da corneta ecoa até hoje. Ajuda a formar a memória, a identidade de um povo. E fica a reflexão, né? Quantos outros Corneteiros Lopes a nossa história tem por aí? Figuras cujas ações, pequenas ou grandes, foram cruciais, mas que ficaram meio apagadas. E como será que atos simbólicos, hoje em dia, continuam moldando o jeito que a gente vê a liberdade, a resistência à nossa própria identidade? Fica aí pra gente pensar. Bom, pessoal, esse foi o nosso olhar sobre o Corneteiro Lopes hoje. A gente espera que essa conversa tenha sido bacana, tenha trazido algo novo para vocês. E não esqueçam, claro, de se inscrever lá no canal Afroeducasound, curtir os nossos conteúdos. Tem sempre coisa nova chegando por lá. Mais músicas, mais análises como essa, mais histórias para a gente descobrir juntos. Valeu pela companhia e até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.